O Plano Estadual de Educação foi aprovado em 2009. O documento estabeleceu mais de 100 metas para o setor que devem ser cumpridas até 2019, independentemente do partido e gestor que estejam na administração do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos discutir a aplicação do plano. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são o professor, presidente da Comissão de Educação da Alerj, deputado Conte Bittencourt, e o professor, mestre em Educação, deputado Valdec Carneiro. Muito bem-vindos ao programa. O plano, ele criou metas até 2019 para os ensinos fundamental, médio, superior e profissionalizante. É verdade, o plano ele trata, de modo geral, da educação do Rio de Janeiro, focando o que é a responsabilidade central do Estado, né? Mas ele fala da educação de um modo geral. O Plano do Rio, diferente do primeiro Plano Nacional, nós nos preocupamos em colocar metas com cronograma de cumprimento, para que a sociedade pudesse fazer do plano um instrumento de acompanhamento e cobrança. Sim. As 5 dimensões do plano, o plano estadual foi dividido em 5 dimensões, né? Educação básica, ensino profissionalizante, ensino superior, valorização dos profissionais de educação e financiamento da educação. Em cada uma dessas 5 dimensões, nós estabelecemos metas com o cronograma para os 10 anos, plano decenal. Tá? E anualmente nós temos acompanhado metas cumpridas e não cumpridas, ou em cumprimento. Isso vem sendo feito pela Comissão de Educação anualmente. É uma forma pedagógica, né, que a gente entendeu de acompanhar o plano. Reproduzimos na época, né, é um caderno que o deputado Valdec tem aqui na mão, que mandamos para todas as escolas, secretarias municipais de educação, entidades da sociedade civil, sindicatos ligados à educação. Foi bem divulgado. Foi bem divulgado e bem discutido aqui dentro. Nós fizemos aqui um conjunto de audiências públicas, cada uma no seu respectivo tema, envolvendo a sociedade civil como um todo, especialmente a área de educação. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quem que participou da elaboração desse plano? Quer dizer, todos os segmentos representativos da sociedade civil afins com o setor. Isso, nós recebemos o documento que foi o resultado dos fóruns regionais, né, e da conferência realizada no estádio Caio Martins, em Niterói. Na época, o secretário de Estado, Nelson Maculan. Esse documento chega à Assembleia e a Assembleia abre um prazo para fazer as suas audiências e os seus debates. Então nós fizemos em cima de temas. Então nós tivemos um mês que discutimos com os sindicatos, um outro mês que discutimos com as universidades, um outro mês que discutimos com as entidades da sociedade civil, um outro mês com o Conselho Estadual de Educação. Então foi um plano bem debatido, aperfeiçoado aqui no Parlamento. Tá? E foi uma segunda etapa de participação da sociedade. Vamos falar de algumas dessas metas. Em relação ao transporte escolar, esse foi um dos temas aí do plano de educação. Qual foi a meta em relação a isso e como é que ela tem sido acompanhada pela Alerj? Olha, eu não vou lembrar aqui a meta específica do transporte escolar, mas é um componente da responsabilidade do Estado nas suas obrigações com a educação pública. É uma meta que está em cumprimento, porque são serviços permanentes. Né? Certo, os problemas que temos hoje, né, Valdec, no transporte escolar são problemas pontuais, fluxo de pagamento, carência em alguma região, mas é uma meta permanente, é uma meta em cumprimento. Eu diria que essa meta está sendo cumprida, porque é uma meta permanente. Agora, algumas metas, por exemplo, ficam um pouco prejudicadas de acordo com a situação econômica do Estado também. Por exemplo, concursos públicos. Realização de concursos públicos. Ou não? Como é que está isso? Claro que sim. Evidentemente que a crise que o Estado enfrenta tem repercussão sobre as várias áreas de funcionamento do Estado, inclusive a educação. Só quero ressaltar a importância do plano, não apenas para melhor organizar, né, o sistema de ensino, né, para também dar um prumo, uma direção aos gestores, isso é muito importante, com metas fixadas, com prazos definidos para o cumprimento de cada meta e também para melhorar as condições de controle social sobre a gestão pública da educação. Porque se tem metas que são públicas, se tem um calendário para o cumprimento dessas metas, que também é público, isso facilita que os conselhos, que a sociedade civil como um todo possa acompanhar mais de perto a
a gestão da educação e aferir, né, se as metas estão sendo cumpridas, quais são os nós, enfim. Agora, no caso dos recursos, evidentemente que a gente tem enfrentado problemas muito grandes, né? Nesse momento mesmo, né, nós temos discutido questões relacionadas, por exemplo, ao processo de escolha direta de diretores nas escolas estaduais, não é? Quando se deseja, por exemplo, que além da escolha dos dirigentes pela comunidade escolar, que o diretor escolhido possa se aperfeiçoar no campo da gestão escolar, seria desejável, não é, Conte? Por exemplo, que ele passasse um bom programa de formação continuada, uma pós-graduação, quem sabe, mas o Estado não tem recurso para custear esse tipo de investimento. Então, evidentemente que o cumprimento das metas do plano sofre impacto, né, decorrente do quadro grave que enfrenta o Estado do ponto de vista fiscal. Com relação, quer dizer, eu acho muito bacana o plano, porque independe mesmo do partido, não é? A educação ela deixa de ser um projeto de governo e passa a ser um projeto de Estado, ou seja, deixa de ser um projeto daquele governo que está na administração ali na hora e passa a ser um projeto do Estado do Rio de Janeiro, com uma meta, com um cronograma de desenvolvimento, inclusive. Quais as metas mais desafiadoras no ponto de vista dos deputados? Olha, primeiro você tem razão. O grande objetivo do plano, né, é transformar a educação numa política de Estado. Lógico. Vamos lembrar, e o Waldeck se lembra bem disso também, que nos últimos 30 anos do Rio de Janeiro, seguramente tivemos aí mais de 30 secretários de educação. A média de um por ano. Não nos últimos anos, mas nós tivemos períodos aí que o secretário ficava 6 meses. Sem dúvida. E cada um que chegava queria inventar a roda da educação. Descontinuava programas, projetos. Aliás, temos um bom exemplo aqui, que é o programa dos CIEPs. Né? É um símbolo disso. É um projeto símbolo simbólico da interrupção de um programa de governo de educação. Não se transformou num programa de Estado, o governador que sucede o Brizola, interrompe o programa, tá? E aí o CIEP perde completamente o seu objetivo. Então o plano tem esse grande foco, transformar a educação numa política de Estado, como o Waldeck falou, com acompanhamento social, sociedade sendo parte, é um grande pacto pela educação, pela educação do Estado. Claro. Exatamente nessa linha. Se tem uma coisa atrasada em matéria de educação, é partidarizar a política educacional. Isso é um atraso. Na verdade, a gente precisa ir ao contrário, que a sociedade como um todo se aproprie cada vez mais das políticas públicas de educação, para que ela possa acompanhar, controlar, porque esse é um grande desafio, segue sendo um dos grandes, se não o maior desafio do Brasil, né, em pleno século XXI. E o exemplo do CIEPS que o Conte traz é muito oportuno. Quem sabe a nossa situação, por exemplo, hoje, diante dos problemas que afetam a juventude, que afetam a adolescência, sobretudo em área popular, não estariam em grande medida minimizados, se não resolvidos, se tivesse havido um investimento duradouro, né, permanente em educação integral qualificada no Estado do Rio de Janeiro. Então o cenário poderia ser muito diferente. Então as consequências deste zigue-zague da administração educacional, dessa oscilação tão intensa, porque muda o secretário e mudam-se as prioridades, o estilo, a forma de destinar o orçamento, enfim, o Conte tem razão, todo mundo tem uma ideia nova, original, e é melhor de todas para implementar. Quer deixar sua marca, né? É lógico, né? O Brasil muitas vezes é cruel. Agora, você pergunta, Dani, uma meta importante do plano, né? Eu diria a questão do concurso público para o magistério. Vamos lembrar que o Estado, no início do governo Cabral, do ciclo Cabral, né, nós tínhamos 24 mil professores em contrato temporário na rede, 24 mil professores. Hoje são menos de 2 mil docentes em contrato temporário. Então, a agenda de concurso público, com uma política permanente, né, já que é uma categoria representativa, né, uma categoria que se aproxima de 100 mil professores. Se botarmos o pessoal técnico-administrativo, passa de 100 mil colaboradores na Secretaria de Estado de Educação. Então, precisa uma agenda permanente, há uma alta rotatividade do ponto de vista de aposentadorias, de falecimento. Então você tem que ter uma agenda de concurso permanente. Isso foi meta do plano. Na SEDUC nós avançamos, na FAETEC já não avançamos tanto. FAETEC, diferentemente da SEDUC, por isso a Comissão de Educação vem cobrando e pressionando. Fazendo várias audiências públicas que lotam. Hoje a FAETEC tem no seu quadro docente algo em torno de 50% de professores em contrato temporário. Isso é cruel com a FAETEC. As universidades avançaram um pouco, tá? A SEDUC praticamente resolveu, há uma carência pontual nas disciplinas do currículo obrigatório do ensino médio, por falta mesmo de docentes licenciados em física, em química, em matemática, mas eu diria que essa é uma meta do plano que a gente
avançou significativamente. E é importante falar assim, que a Comissão de Educação é uma comissão muito atuante aqui na casa. Eu mesma cobri várias vezes as audiências, são audiências que lotam sempre às quartas-feiras, não é isso, deputados? Exatamente. O horário... A comissão tem 10 horas da manhã, 10 todas horas as da quartas, manhã. há muitos anos, já há 13 anos, que a comissão se reúne todas as quartas, às 10 horas da manhã. E a gente tem tido aqui a oportunidade, cada legislatura que entra um grupo de deputados comprometidos com a educação, vibrantes e determinados a participar. Essa legislatura nós temos aí o Valdec, o deputado Tio Carlos, o deputado Julianelli, deputado Serafini, enfim, deputado Freixo, deputado Paulo Ramos. A Comissão de Educação nunca teve problema de quórum, né? Pelo contrário. Além da nossa agenda externa, né? No final do mês estamos programando uma audiência nossa em Campos, na UENF. A Comissão de Educação também faz alguns encontros fora da LERJ. Nós entendemos desde o início que era uma forma de criar aí a interlocução do parlamento com a sociedade na questão da educação pela sua comissão permanente. Isso é que a gente vem fazendo esses anos todos. E você sabe, Dante, se você me permitir, nesse momento, assim, inclusive as audiências têm sido muito intensas justamente por essa questão que você levantou há pouco. A questão da crise do financiamento do Estado, né, tem levantado questões dramáticas para o funcionamento da educação pública. Seja na rede da Secretaria de Educação do Estado, seja na rede FATEC, seja nas universidades estaduais. Então, isso tem intensificado as mediações que a Comissão de Educação tenta fazer, né, para fazer os atores estabelecerem um diálogo, tentar construir saídas possíveis nesse quadro de crise. Foi o caso, por exemplo, dessa audiência feita recentemente na UERJ, de tantas outras interlocuções, porque o que eu acho importante é destacar aqui que a Comissão de Educação, e não há negar quanto a isso, ela é muito reconhecida pelo campo da educação no Rio de Janeiro como uma interlocutora legítima, né, para as discussões, para os pleitos, para as reivindicações, para tentar construir soluções e saídas para a educação no Estado, mormente num momento como esse que nós vivemos, uma grave crise de financiamento do Estado. É importante que essa agenda permanente fez com que a comissão transformasse em um ambiente, num locus, onde as pessoas, não só da educação, da sociedade, se sentem ali em um campo seguro para trazer o seu debate, as suas reflexões. Claro, Dani, que deixamos sempre muito claro para todos que participam que nós temos as limitações do poder legislativo. Nós ali representamos o sentimento de um poder com a nossa independência, com o nosso papel a cumprir. Muitas pessoas depositam exageradamente uma expectativa como se a comissão fosse solucionar questões que são da agenda do Executivo. Mas esse diálogo é importante exatamente para explicar isso, né? Cada um tem as suas funções e tem os seus poderes, né? Para isso são chamados de poderes. Legislativo, Executivo, Judiciário, cada um tem a sua seara ali. O parlamento é lógico, e o parlamento é sobretudo, ou tem que ser, um ambiente de diálogo, de interlocução, de debate, e quanto a isso a Comissão de Educação tem feito, penso eu, um papel exemplar. Eu sou testemunha. Segura um pouquinho aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.